Graça e paz. Ao proferir o sermão da montanha, registrado por Mateus capítulo 5, até o versículo capítulo 7, no capítulo 5, 43 e 44, diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. É árduo, difícil o que Jesus veio transmitir aos seus discípulos nesse discurso que ele fez no Sermão da Montanha e que Mateus registrou nesses capítulos 5 a 7. Então, esse é o nosso texto conectados com a palavra dessa oportunidade. Isso porque Jesus mostrou aos ouvintes e por tabela todos nós, diz ele, devemos amar os inimigos. A palavra empregada pelos escritores sacros, traduz para o português como inimigos, aparece 39 vezes em o Novo Testamento, sendo que 20 delas nos escritos do apóstolo João. Jesus vem, portanto, dizer que devemos amar os nossos inimigos, contrariando dessa forma o pensamento da época. É preciso destacar que no Antigo Testamento não diz explicitamente odiarás o teu inimigo, mas a ética judaica que ensinava a cuidar dos idosos, das viúvas, das crianças, dos estrangeiros, ensinava e aceitava o ódio aos inimigos. Jesus mostra-lhes que a ética cristã é contrária a qualquer tipo de ódio, mesmo aquele destinado aos inimigos. Amai a vossos inimigos aponta para o tipo de amor inteligente que compreende a dificuldade e se esforça em libertar o inimigo do seu ódio. Tal amor é parente próximo da atitude amorosa de Deus para com os homens, pecadores e rebeldes, e, portanto, é uma prova de que os que conseguem amar assim são verdadeiramente filhos de Deus. Foi isso que Jesus desejou mostrar quando disse: Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Mateus 5, 44 e 45. Naturalmente, podemos entender que para a igreja cristã, conforme registro na carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 9, diz: amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Para a igreja cristã, então, é correto odiar a maldade e os seus atos maus, detestando que, como podemos ver, por exemplo, que Judas escreve na sua carta, no versículo 23, até a roupa contaminada pela carne deve ser desprezada. Qual seja a imoralidade dos que usavam aquelas roupas. A roupa não tinha nada a ver com isso. Mas quem a usava devia ser desprezado, que apregoava ensinamentos libertinos. Dentro da ética cristã, no entanto, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está em trevas. Diz João na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 9. Então, o mandamento radical de Jesus, no sentido de amarmos os nossos inimigos, põe os discípulos em harmonia com a atuação de Deus para com os homens, tanto bons quanto maus. A argumentação de Jesus é consistente, uma vez que ele mostra aos ouvintes e a todos nós que vivemos no século XXI, que amar a quem nos ama é compreensível e natural. Ser leal e amoroso aos que nos tratam bem, segundo Jesus, é tão fácil que até os publicanos e gentios faziam essas coisas. Vale ressaltar que os publicanos, também aqui chamados de cobradores de impostos, eram judeus a serviço do Império Romano. Funcionários que ofereciam em leilão os impostos de diversas regiões do país. Os funcionários, seus subordinados, vendiam novamente o direito de cobrança aos agentes locais que exploravam ao máximo o povo que pagava esses impostos. Eram cobradores considerados traidores da nação, assim considerados pelos líderes judeus. E o seu nome representava tudo que é vil e desprezível. Chamar alguém de publicano era dizer: olha, você não presta. Tais publicanos amavam aqueles por quem eram amados. Então, Jesus pergunta: se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo?
Os cristãos, então, são considerados como filhos do Pai Celeste, do Pai que está nos céus, quando personificam o amor dele. O amor de Deus não discrimina, mas é derramado sobre amigos e inimigos igualmente. Assim como o sol brilha sobre ambos, a chuva cai tanto sobre a plantação de um como na do outro. Esse amor não é motivado pelos nossos méritos, e sim governado pelo próprio caráter de Deus, que é sempre de autonegação e de autodoação. O amor de Deus procura relacionar-se comigo e também com o outro. Relacionar-se com amigo e inimigo, buscando o seu bem, sem perguntar pelo custo ou pela recompensa. Jesus, ao destacar essa orientação, surge com uma frase que tem sido responsável pela errônea doutrina do perfeccionismo, qual seja, portanto, sede perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sabemos que ser humano algum poderá ser perfeito como Deus o é. E o próprio Jesus assim ensinou muito bem ao dizer que, quando tivermos feito tudo o que for possível, ainda seremos considerados servos inúteis por havermos feito somente o nosso dever. Só fizemos o que nos foi solicitado. Não mostramos nenhuma proatividade. Lucas 17:10 registra isso. Permito-me trazer aqui um fato histórico. Corrie ten Boom, ou Tia Corrie, como é conhecida, nasceu em 1892 em Amsterdã, na Holanda. Faleceu em 1983 nos Estados Unidos. O livro O Refúgio Secreto traz sua autobiografia. Ela escondeu muitos judeus, salvando-os das garras do nazismo. Foi presa. Sofreu barbaramente no campo de concentração nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Sua irmã, enfraquecida pela doença, passando fome e frio, foi espancada até a morte por um algoz oficial nazista. Quando saiu do seu local de martírio, do campo de concentração, no final da guerra, Corrie empreendeu então uma série de viagens pelo mundo, pregando o amor de Deus por ela vivenciado, apesar da dor e do sofrimento enorme pelo qual passara. As pessoas gostavam muito de ir ao encontro daquela missionária amorosa e repleta de experiências para contar. Um dia, pregava em uma igreja a respeito do amor e do perdão de Deus. Terminado o culto, pessoas iam em fila cumprimentá-la e abraçá-la. Entretida em tantas felicitações e tantos abraços, a missionária não reparou que bem à sua frente, estendendo-lhe a mão, com um sorriso no rosto, estava o algoz nazista que havia matado sua irmã durante a guerra. Enquanto estendia-lhe a mão, aquele homem a chamava de Irmã Corrie. Ela ficou desnorteada. Acabara de pregar sobre o perdão. E agora? Encarando aquele homem, parecia que não tinha forças para perdoá-lo, nem sequer forças para estender-lhe a mão. Confrontada assim com suas próprias palavras, orou ao Senhor no seu íntimo: ó Deus, eu não posso, ajuda-me. Imediatamente sentiu que seu braço se erguia em direção à mão estendida. Sim, ela se mostrou fraca em seu perdão ao inimigo, mas Jesus é forte e ajudou-a a vencer aquele obstáculo. A mão que ela estendeu ao oficial ex-carrasco, agora irmão, em Cristo, foi a mão do poder de Cristo. Naquele instante, Tia Corrie entendeu o que Jesus quis dizer ao ensinar que devemos perdoar os nossos inimigos, amar nossos inimigos. Que seja esta também a nossa experiência de vida. Nós que somos colocados diante desse desafio maior, amar os inimigos. Vocês ouviram o que foi dito aos antigos: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu vos digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus,
Ajuda-nos a entender a Tua palavra. Não somente entender a Tua palavra, mas aplicá-la no nosso viver. Que o exemplo dessa missionária que tanto sofreu nas mãos dos seus algozes, mas que teve essa experiência crucial na sua trajetória de vida, onde Tu certamente ensinaste a preciosa lição para aquela vida tão preciosa aos Teus olhos. Ajuda-nos, ó Deus, a entender como devemos nós proceder em toda e qualquer circunstância, para que possamos seguir aquele exemplo e, sobretudo, o Teu exemplo, porque Tu nos perdoaste, ó Deus, quando nós não éramos merecedores de coisa alguma nesse sentido. Obrigado, portanto, ó Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém.